Paquete take 2, gravando. Se a visão é o sentido que te dá orientação espacial e a audição é o que te dá orientação temporal, a gente vive na orientação espaço-temporal. Portanto, é importante... filosofia aí de novo, né? Não, mas é que é assim, ou seja, a visão ela é o sentido que te orienta espacialmente, que te dá a localização das coisas, exatamente, saber as distâncias. Só que a visão não tem tempo. Eu posso olhar para você 1 minuto ou 10 minutos e se você não se mexe, eu não tenho uma noção temporal. A sensação de tempo tu não tem como contabilizar. Não, porque o estímulo, a luz, não é um estímulo temporal. Ela pode ser temporal, ela pode ser transitória, eu posso aprender a calcular o tempo com ela, por exemplo, com bip, tipo, bip. Eu posso aumentar e fazer um impulso mais alto. Mas a natureza do som, pelo estímulo que ele é completamente temporal. Tudo que eu te falei até agora já não existe mais. Escrever foi a primeira maneira que o ser humano inventou de arquivar o som. Você pode repetir a tua voz quantas vezes você quiser quando você está lendo. Então, e tu pode botar a entonação na escrita, com mais uma... Claro, é a maneira de arquivar a linguagem, que é o tipo de som que a gente usa para a nossa sobrevivência, mas a leitura e a escrita é um protocolo cultural, já não é biológico, a gente está predisposto a falar. Ninguém ensina uma criança a falar, mas ela precisa aprender a ler e escrever. E ela aprende a ler e escrever. Por que a gente aprendeu? Para a gente poder ter, através do sentido da visão, que é espaço-temporal, uma transcrição do espaço, que é de orientação espacial do espaço temporal que é o do som. A linguagem, ela se estrutura pelo ouvido, entende? Então, se você não tem um bom profissional que entenda o processo de estruturação da linguagem, toda a construção do pensamento que vem em cima dela não existe de forma adequada. E como é que é os surdos? O surdo não pensa como a gente. O surdo pensa de outro jeito. E aí, a grande sacada de entender como que pensa... Não dá para saber. É impossível. Mas os profissionais... Não tem como saber. Uma criança que nasce surda, ela não fala. Todo surdo é mudo. Sim. Entende? E o que acontece? Faz sons. Sim, sons. Não, mas emitir som é uma coisa. Falar é expressar através da mobilidade ocular a tua linguagem. É que as pessoas confundem, tá? Linguagem não é fala. Linguagem é a maneira que o nosso cérebro estruturou para processar o som de uma forma e construir um significado, é uma abstração. Quando eu te digo casa não significa nada, mas a gente convencionalmente estruturou que a palavra casa significa a residência. Aí você pode imaginar uma e ter uma imagem associada a essa palavra. A tua casa não é minha. Se eu falo casa para você, você tem a tua casa na tua cabeça, não é a minha, eu não sei qual é. Daí trabalho com a sua, mas a sua de imagem, porque a sua casa de frase, de palavra é a mesma que a minha, porque no americano é house. Entendeu? E aí que vem a questão dos idiomas. Mas o que acontece? A gente pensa em palavras. Quando você está falando com você mesmo, chama-se alça fonológica. Alça fonológica. É a tua vozinha interna. É a que fala. Aquela chata. Aquela chata. Ou aquela legal. Depende do momento. É legal, às vezes tem uma chata que não é isso. Tanto o diabinho quanto o anjinho, as duas são você mesmo. Isso, o esquizofrênico vai dizer que não é, mas é. Mas essa voz interna sua é a sua alça fonológica. E ela é palavra. Ela é som. Entende? O que acontece é que você pode, através da descrição disso, começar a construir um pensamento em imagem. Você pode, por exemplo, criar um filme. O filme pode ter som e imagem. Quando a gente está sonhando, você pode ou lembrar do discurso, ou lembrar só da imagem, ou normalmente a gente lembra das duas fragmentos coisas. Dos dois. Fragmentos das duas coisas. O que acontece? Para eu estruturar essa linguagem de pensamento, essa tua alça fonológica, tem que ter audição. A audição... A gente não nasce com ela estruturada. Um bebê não nasce falando, um bebê não sabe o significado das coisas. Tanto que se o bebê nascer hoje no Brasil, filho da Kim com o marido dela, e tirarem ele de vocês, que não vai acontecer, e levarem lá para a China, ele vai falar chinês. Sim, porque ele vai aprender. Não vai saber nada de português, mesmo sim. que os pais estejam daqui e tenham tirado... Por quê? Porque é a inserção no meio cultural que vai estruturar a linguagem. Biológico. Claro, completo. A gente está biologicamente programado para aprender uma linguagem, uma comunicação humana, que é o que nos diferencia dos outros animais. Mas isso só vai acontecer pela inserção cultural, dependendo do meio que eu encontro. Então o que acontece? O chinês e o japonês, na hora que ele pegar aquela alça fonológica dele e ele for transformar em leitura escrita, ele vai desenhar um monte de coisinha que a gente não tem a menor ideia. Porque representam palavras. A gente faz uma representação de letra, que vai fazer a representação silábica. E aí a gente eterniza através da palavra esse processo. Mas, o que eu estava te falando é, um surdo mudo, que é surdo de nascença, ele não tem a oportunidade de estruturar toda a via neurológica que pensa através do som. Claro, então, ele não pensa? Claro que ele pensa. Mas não a base mas a base não é o som. Ele vai pensar como um cego não pensa através de imagem. Uma criança que nasce cega jamais vai estruturar o pensamento em imagem. Se você pedir para ele, imagina a cor vermelha. Tu imagina que te acende um vermelho na cabeça. Ele não sabe como é o vermelho. Mas aí a palavra também não é algo... A palavra significa alguma coisa, mas não significa uma coisa. Mas a palavra de som, não de visual, é...
Entende? Ele não enxerga a palavra na cabeça dele, eu enxergo as palavras. Claro, por quê? Mas você só aprendeu a enxergar as palavras depois que você foi alfabetizado. Provavelmente, eu não lembro disso. Não é que não tem como. Não tem como. referência. Você não sabia? Exatamente. Então, a partir do momento que a gente referencia, como eu te falei, eu posso te falar casa, você pode imaginar uma casa, pode imaginar a palavra casa, mas cada um constrói o seu pensamento de uma forma particular, única, entende? É claro que a gente tem a base do som, que é a comunicação que dá a estrutura da língua, e da visão. São os dois principais sentidos, e por isso eles ocupam tantas áreas no cérebro que os outros sentidos não ocupam tanto no nosso. Se você pegar, por exemplo, o olfato, que é um sentido extremamente desenvolvido nos cachorros, na gente ele tem uma área neurológica extremamente pequena. A gente perdeu a habilidade de enxergar as coisas e saber para que serve. Por quê? Porque a gente usa hoje a visão, usa os outros sentidos e o nosso entendimento, a nossa cultura, a base que a gente tem de memória, para saber isso, e portanto ele vai perdendo função. Compensação, a área cerebral, que eu amo, por isso que eu estudo a visão, ela hoje está interconectada com mais de 90% do cérebro. Entende? Ou seja, a gente está constantemente processando informação visual de alguma forma. E a gente está constantemente sendo estimulado na parte visual. Claro, cada vez mais. Por isso que a gente está tendo tanto problema visual hoje em dia. É consequência, a gente não teve tempo suficiente para adaptar o nosso sistema visual às condições atuais que a gente exige do sistema visual. E cada vez mais, principalmente, já que tu é a geração Y, vamos chamar essa última agora, a geração pós-Z, talvez, não sei, tem um eles já nascem colados nos eletrônicos, entende? E daí, eu acho que essa frase foi ótima que tu falou, porque, posso botar versão da frase do meu jeito? Que não são eles que nascem. Os pais já entregam, porque quando eu já ouvi isso muitas vezes, mas essa geração agora já nasceu, bota todo o foco na criança, e o foco devia ser nos pais, porque os pais estão programando ele de uma forma que... A criança tem uma carga biológica, obviamente, todos nós temos. Ou seja, meu pai e minha mãe têm 1,5 m, não vou ter 2 metros de altura. Eu não tenho como. Então a gente tem que ser consciente disso. Mas por outro lado, antigamente se pensava que a biologia e o ambiente tinha mais ou menos uns 50% de impacto no desenvolvimento humano. Sim. Hoje já se sabe que não é assim. A neurociência vem demonstrando que 30% é responsabilidade da tua carga genética, mas 70% é o que eles chamam hoje de epigenética. Que é justamente a influência do meio no disparo de determinados genes e no que vai ser consequência para você. Uma coisa clara que a gente tem hoje em dia é, por exemplo, sei lá, diabetes ou hipertensão. Tem muita gente que já tem o gene para ter propensão a ter diabetes ou hipertensão, mas se você tem um comportamento adequado para que eles não se manifestem, você não vai ter diabetes ou hipertensão. A gente pode trabalhar com as variáveis que a gente controla. Mas só vai saber essas variáveis quando a gente for atrás. Interesse, né? Mas é uma coisa que... Por isso que eu estou fazendo o canal. Para o holístico e tal, justamente isso, várias áreas diferentes que impactam no nosso dia a dia, que a gente pode realmente pegar aquilo e ser autorresponsável. É uma forma de trazer algumas ferramentas, até a questão do Ho'oponopono e tal, da pessoa ser autorresponsável das suas coisas, assim, ser responsável pelas suas coisas, sabe? Pela sua energia que tu emana por aí, pela birra que tem ou não, sabe? Pela sua visão. Por isso que eu queria falar contigo, justamente de... Que louco a gente finalmente resolver essa jossa desse problema, sabe? Oi, gente! Vamos entrar em entrevista, então? Depois de um vídeo de making-off que vai... Você pode pegar, usar, fazer, coloca no meio, faz o que você quiser. Isso tudo que a gente faz agora vai ser um vídeo 2. Vai ser muito bom. Eu adoro devagar. Eu tenho uma câmera que daí tem cartão de memória full time. Oi, gente, eu sou a Kim Cristal e eu tô aqui com o Ermo Venturella. Eu sempre erro o nome da pessoa. Vamos lá, gente, sem problema nenhum. Tá. Venturella. Isso. Instituto Teia? É Teia. Teia. Não é Teia. Aí eu boto o I, não sei, mas é que o brasileiro faz o Teia, sempre vira Teia em português. Mas eu tenho um projeto que é Camaleoa, eu falo Camaleoa. Eu botei Camaleoa, eu botei o U. De repente tem uma dislexia aí, a gente não diagnosticou aí. Letras, tá vendo? Ó. Não, é um gauchismo mesmo aqui, você não falar letra onde não tem. Bom. Oi, vamos começar diferente esse vídeo. A gente já começou falando, então vamos lá. Vamos lá. Já comecei a estar aquecendo aí. Plaquete.